Vamos lá, galera. Vamos falar. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre visão, mas eu quero falar com alguns exemplos. Porque às vezes a gente comenta alguma coisa e essa live é uma live para você. Eu percebo muitas vezes, eu estava falando isso há pouco tempo agora numa outra live, eu percebo muitas vezes que as pessoas gostam de frase e efeito. Então se eu virasse aqui e falar o seguinte, olha, fica aí até o final, porque eu vou dar 10 mil reais para todo mundo. Aí todo mundo ia falar, opa, a live ia hiper bombar. Só que se eu virar e falar o seguinte, olha, o conhecimento que eu vou te trazer aqui te possibilita ganhar infinitamente mais do que 10 mil reais, aí a pessoa, poxa, mas então significa que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu postei um texto agora lá no meu Instagram, falando sobre pessoas que desejam sucesso, mas querem fórmulas rápidas. Agora tá tudo na moda, tipo assim, fórmula rápida, sucesso, rápido, fique milionário, fique rico, seja milionário. Todo mundo compra, todo mundo quer. E na realidade, eu não acredito nisso. Eu não acredito em fórmula rápida de sucesso. Eu acredito em um trabalho, da mesma maneira que se você for numa fazenda e colocar a semente num dia e você durante bastante tempo vai ter que regar, cuidar para que nasça com qualidade, com vida. Eu acredito que é assim na nossa vida. Tudo aquilo que a gente semeia leva um tempo para crescer. Quando a gente fala de vida, de credibilidade, de honra, você precisa de um tempo para que as pessoas vejam isso. E a minha pergunta para você é, você tem isso? Você tem construído isso? Existe uma relação muito ruim em muitas pessoas em relação à palavra dinheiro. Quando se fala dinheiro, existe uma questão cultural do Brasil, e é isso que eu quero trazer para você em relação à experiência que eu tive em Dubai. Quando você fala da relação de dinheiro com o ser humano, você vê o brasileiro com uma relação do dinheiro como se fosse algo ruim. E presta atenção no que eu vou te falar. Foca aqui na nossa conversa. Presta atenção no que a gente vai falar. Muitas pessoas falam o seguinte, dinheiro, ruim. Não, dinheiro, quem tem dinheiro, porque aprendeu da mãe, da avó, de uma cultura enraizada que dinheiro faz mal, dinheiro é ruim. E você aprender que dinheiro é ruim te faz mal. Porque você tem uma resistência, uma crença de que dinheiro é algo muito ruim. Bom, vamos lá. Qual é o problema quando você tem tudo isso? O problema é que se você vê alguém fazer sucesso, alguém crescer, você gera uma resistência porque você aprendeu durante a vida que dinheiro é ruim. E eu vejo também, aqui a gente está falando para um país onde a maioria esmagadora é cristã, a gente vê muitos cristãos com problema em relação ao dinheiro. Eu estava falando na outra live agora com a Gabi o seguinte, você de repente que é cristão, pode acreditar que fé e oração é algo importante. Sim, eu acredito que todos possam achar que fé e oração é importante. Sim, é importante. Mas fé e oração são palavras que na Bíblia, tem contextos na Bíblia que são citadas umas 600 vezes. E quando você fala sobre dinheiro, riqueza e prosperidade, são mais de 2.000 vezes. Leandro, por que você está falando isso tudo? Eu vou explicar para vocês. Segura aí. Quando eu fui agora em Dubai, e eu percebo um local, né, lá dos Emirados Árabes, um local que é Dubai, que é um deserto. Preste atenção, Dubai é um deserto. E nesse deserto, de 20 anos para cá, da pobreza e miséria, hoje lá é um local de primeiro mundo, um dos locais mais visitados do mundo. Por que essas pessoas conseguiram isso tudo? Por quê? Então vamos lá. De repente alguns vão falar o seguinte, aquele texto sem contexto. Ah, não, mas Jesus virou para o jovem rico e falou, larga, dá tudo que você tem, vende e dá tudo e pronto. Só que não contextualiza algumas coisas. Primeiro, Jesus sabia o coração daquele jovem, sabia que o coração estava no dinheiro. Ok. De semelhante forma, Deus vira para Salomão e fala o seguinte, Salomão, me pede qualquer coisa que eu posso te dar. Me pede qualquer coisa que eu posso te dar. Eu te pergunto agora, se você não acredita em Deus, se uma energia vira para você, não importa. E fala o seguinte, se você puder escolher qualquer coisa, o que você escolheria? O que você escolheria?
Salomão vira e fala, olha, eu escolho sabedoria. E aí Deus, vendo no coração dele o desejo de sabedoria, falou assim, olha, eu vou tirar sabedoria e eu vou te dar mais isso, mais dinheiro, mais crescimento, mais prosperidade. Nunca existiu e nunca haverá alguém tão rico e tão sábio como você. Então, não existe nenhum problema de Deus em relação ao dinheiro. O problema está quando a pessoa ama o dinheiro. E preste atenção no que eu vou falar, é algo forte. Existem muitas pessoas que são pobres que amam o dinheiro. E existem muitas pessoas que são ricas que não amam o dinheiro. Como existem pessoas ricas que amam o dinheiro e existem pessoas pobres que não amam o dinheiro. O fato é, o problema não está no dinheiro, está na relação do seu coração com isso. O dinheiro nos serve para potencializar. O dinheiro é importante para potencializar suas coisas. Se você pega, por exemplo, a Gabi grava um EP, tal. Você sabe quanto custa para gravar um negócio desse? De qualidade? Você sabe quanto custa? É muito caro. Muito caro. Mais de 100 mil reais para cima. Leandro, meu Deus, não sabia que era isso tudo. Ótimo. Mas o que isso vai potencializar o reino? Quantas milhões de pessoas vão atingir? Ou seja, esquece a questão de reino. Seja para o seu trabalho, para tudo. O quanto você potencializa. Então, uma das coisas que é importante você entender. Número 1. O princípio da riqueza está na excelência e na gratidão. O princípio da prosperidade está na excelência e na gratidão. E aí você começa a entender, o crescimento de algumas coisas. E aí você vê uma nação como o Brasil, que ao invés de crescer, todo mundo crescer financeiramente, com excelência, com tudo, para que possa propagar, ela está presa à mediocridade, à criancice, à vitimização, à preocupação se vai perder like, se não vai perder like, e não entrega conteúdo. O meu objetivo aqui nessa live é de trazer um conhecimento para libertar sua mente, para se conquistar coisas enormes. Ponto. Quando você vai numa nação, e desculpa falar, a gente está falando de uma nação onde a maioria lá é muçulmano, são os árabes. Só que eles entenderam que eles podem usar outras estratégias para crescer. E enquanto eles estão crescendo, o cristão está brigando por bobagem. E a fofoca de não sei o que lá, isso aqui é importante, isso aqui é uma imaturidade muito grande. Bom, vamos lá. Não vou trazer pro lado religioso, eu vou trazer para o lado de crescimento. Qual é o segredo de Dubai? O que Dubai fez? O que Dubai fez para que pudesse crescer? Bom, vamos lá. Uma das coisas mais importantes que você precisa entender é o seguinte: nenhum lugar sem líder cresce. A liderança é o ponto principal de partida. E lá existem alguns líderes, claro que cada um lá com a sua crença e tudo mais, mas onde eles têm uma visão. Anote essas duas palavras, de excelência e criatividade. Eu vou trazer melhor para você. Deixa eu trazer melhor para você. Gabi, põe para mim, por favor, aquela postagem que eu falo de Dubai. Eu vou trazer para você. Inclusive, já lembrando, enquanto ela pega aqui, do meu livro. Se você não adquiriu ainda, eu tô falando sobre crescimento, tudo. Aqui são 300 páginas com muito conteúdo. Não fica pegando uma frasezinha só porque muitas pessoas gostam de frase de impacto. Caramba, essa frase é maravilhosa, vou compartilhar. Não, você tem que ter contexto, gente. Tudo que é muito raso vai embora rápido. Onde não tem raiz, vai embora rápido. O vento leva, tá? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a cultura de Dubai. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: qual é o contexto de Dubai? A gente está falando de um local completamente deserto. Gente, é deserto mesmo, é areia. Só para você ter noção, o maior prédio do mundo está em Dubai. Areia. É areia. E os caras construíram. Os caras têm a mania de grandeza. É o maior prédio do mundo. É o maior parque temático ar refrigerado do mundo. É a montanha-russa mais rápida do mundo. É o maior quadro aberto do mundo. É o maior shopping do mundo. E aí você começa a falar o seguinte: o que esses caras têm? Como é que esses caras conseguem isso tudo? E aí você começa a buscar, e eu comecei a ler, estudar, falei, cara, como é que esses caras fazem? E eu começo a observar os atendimentos de lá. Uma das coisas que eu percebo é o seguinte: eles são
excelentes em tudo. Ah, presta atenção. 89% da população lá é de fora, foi trabalhar lá. E aqui tem um ponto muito bom que eu quero falar para você. Muito bom. O primeiro ponto é você entender que os caras são excelentes em tudo. Excelente é algo obrigatório. Excelência não é mais diferenciação. Excelência é obrigatória, ok? Então, o que eu quero falar é o seguinte: 89% das pessoas que vêm de fora para fazer aquele local, fazer Dubai ser um dos lugares mais visitados do mundo e com uma projeção de crescimento que vocês não têm noção do que os caras estão fazendo. Vocês não têm noção do que eles estão bolando. Lá já está sendo criado um drone em formato de carro voador. É um troço assim que você olha e fala, mentira. Isso é coisa que não tem como existir. Eles já estão criando. Então um monte de coisa que você acha que não pode existir, os caras estão criando mesmo. Mas aí eu fiquei assim, cara, mas o que acontece? Porque muitas vezes você vê o brasileiro, você fala o seguinte, respeita o seu líder, trabalha com excelência, e o cara tá numa vitimização. Amigo, deixa eu falar uma coisa com você com todo o carinho do mundo. Se você, desculpa o termo, ok? Eu tô usando o termo dentro da linguagem, tá? Se você no trabalho é preguiçoso ou vagabundo trabalhando, amigo, você não vai crescer. Primeiro porque a Bíblia fala isso, não sei se você sabe disso. A Bíblia é muito clara, que o preguiçoso irá passar fome, está na Bíblia. O cara que é diligente, o cara que é displicente, está lá. E o cara que é excelente produzirá riqueza, está lá. Só que o cara gosta de pegar coisa mais ou menos. Então um funcionário que, desculpa, é vagabundo e tal, ele não vai crescer. E aí eu comecei a observar o seguinte, cara, olha que interessante. As pessoas vêm de outros lugares, ok? Então, ela não tem papai e mamãe, amigo. Você sabe o que acontece com o brasileiro? O brasileiro tem 35 anos de idade, tem 40 anos de idade, tá na casa do pai e da mãe. Ou tá todo mundo em volta do quintal, que ali mora o tio, a tia e tal. E se ele perder emprego, ele corre pra tia que vai ajudar ele no danoninho. Vai correr pro papai e a mãe que vai chorar lá no colo e papai e a mãe vai falar, dorme aqui, meu filhinho bonitinho e tal. Não aprende a ser homem, não aprende a ser uma mulher de valor, não aprende a ser uma mulher que conquista. Uma mulher de crescimento, um homem de crescimento, um homem de caráter e postura. Você sabe o que eu percebi lá? 89% das pessoas vêm de fora. Sabe o que significa? Não tem plano B. Não tem plano B. Você sabe qual é o problema do brasileiro? E eu sou contra plano B, eu falo isso em vídeos meus. O problema do brasileiro é que ele tem plano B. Ou seja, se der errado, eu faço isso. Eu não acredito em pessoa que tenha um plano B. Eu acredito que o cara fala assim, eu tô indo, eu vou arrebentar nisso, nesse meu trabalho, eu vou fazer. Eu não vou fazer pra vencer, eu vou fazer até vencer. Até vencer. Não ter plano B. Não tem plano B. Então as pessoas que vêm de fora lá, elas estão indo, largaram tudo aqui, ou na Europa, ou é americano, gente que foi em todo lugar do mundo. Preste atenção, o cara passa a lidar com pessoas de várias culturas, porque tem um americano aqui, tem um cara de Portugal, tem um cara da Espanha, tem um coreano, tem um japonês, tem um brasileiro. E eles estão lá em prol do quê? Ah, eu trabalho nesse hotel, vamos ser excelentes. Bom dia, senhor, bom dia, senhora, tudo bem e tal? O senhor precisa de mais uma coisa e tal? Excelentes, excelente. E às vezes você vai numa empresa aqui, ai, fulano falou mal de mim, eu tô triste. Amigo, não tem tempo lá para isso. Lá não tem tempo para isso, amigo. Não tem tempo. Não tem tempo. Então, assim, é tanta bobagem. Ah, mas é porque você não sabe de onde ele veio, você não sabe de onde ele mora, por isso ele está passando essa dificuldade. Amigo, lá não tem tempo. É necessário ter excelência. Excelência é uma natureza, é um estilo de vida. Entenda, excelência tem que ser natureza, estilo de vida. Se você não é um bom trabalhador, se você não honra os seus compromissos, se você é abaixo da média, amigo, não serve, não vai crescer, e ponto. Primeiro porque a Bíblia fala que não vai crescer, segundo que não é um princípio da excelência. Então eu vejo as pessoas começando algo, olha, eu vou fazer isso aqui, mas deixa esse cantinho aqui para se dar errado. Gente, todo mundo que tem um plano B, dá errado o plano A. A Bíblia ainda fala mais. Olha quanta coisa que eu ensino na Bíblia. O mal que eu temia me sobreveio. Você sabe o que é o plano B? É o mal. Se der errado, eu faço aqui. Então, beleza, aconteceu. Todo mundo que tem esse negócio aqui, engatilhar e tal, esquece, cara. Esquece. Eu tô falando aqui para quase 500 pessoas. Se você tem um plano B,
quebra ele, porque ele está te quebrando. Eu vou repetir. Se você tem um plano B, quebra ele porque ele está te quebrando. Cara, eu conheci brasileiros lá que falaram, cara, eu tô aqui há 8 anos, eu fiz isso. Não tem pra onde chorar. Existe o princípio de excelência e que vai dar certo. E no Brasil, o cara, ele sempre fala assim, ó, com quem que eu posso contar? Com papai, com mamãe? Gente, eu saí de casa com 18 anos. Eu já morei no Nordeste, trabalhei, por isso que eu amo Natal também a mais, mas eu trabalhei em Natal como garçom. Eu não tinha plano B, não tinha essa. Eu meti a cara, eu ia. Eu vim da pobreza, não tem essa história. Mas eu meti a cara. E eu vejo gente, tipo assim, calma, e vamos. Não, calma, não é bem assim. Ok. Como diz meu amigo Paulo Vieira, fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Desculpa as palavras duras, mas eu prefiro o seu confronto para o seu crescimento do que o seu conforto para a sua miséria. Sabe? Então entenda, não tem o plano B. O plano, olha só, não significa estratégias. Vamos lá, estratégia não tem nada a ver. Eu tenho um plano e vou criar várias estratégias. Isso ok, estratégias. Plano B é, eu quero chegar lá, mas tem esse aqui também, qualquer coisa, não. Aí não existe, beleza? Então vamos lá. Alguns pontos rapidamente que eu aprendi lá com Dubai e que são coisas que eu sempre admirei. Número 1 é a visão. Tá? Número 1 é a visão. Se você não tem visão, não tem onde chegar. Ponto. Eu vi algumas pessoas, eu falei, pessoal, pega aqui, segue aqui o Instagram que eu gosto, que é da nossa agência, da Elis Tour, que é muito bacana, para você no futuro vir para Dubai e tal. Aí tem pessoas que falam assim, eu nunca vou ter, nunca vou conseguir, eu sou pobre e tal. Gente, eu também era. Para! Quebra isso, cara. Sabe? Coloca no mural da sua vida extraordinária. Eu quero chegar lá, não importa quando. Eu quero chegar lá todos os dias. Olha o mural lá, olha a foto de Dubai. Você tem um mural da vida extraordinária, cara? Você tem um mural da vida extraordinária? Eu tenho, dos lugares que eu quero conhecer no mundo. Eu tenho de tudo. Você tem que ter de uma casa que você quer viver, do carro que você quer andar, do que você quer construir, do seu crescimento no trabalho, se você quer ser gerente, se você quer ser diretor, você tem que ter. E todo dia olhar lá. Eu posso, eu consigo, Deus me ajuda. Todo dia declarar, cara. Para de brincar com o futuro, cara. Sabe, me cansa. Às vezes fala a mesma coisa para as mesmas pessoas e a pessoa não faz. Tá brincando. Então, assim, minha dica para você, crie um mural da sua vida extraordinária. Como que você se vê? E todos os dias caminhe na direção. O que significa caminhar na direção? Se alguma coisa tá te atrapalhando, corta. Se a sua amizade é aquela amizade que te atrapalha da sua visão, que te desanima, corta. Corta. Para de perder tempo. Para de perder tempo. Então vamos lá. O que você precisa? Número 1, visão. Aonde você quer chegar? Isso tem que estar muito nítido. E quando eu falo papel e caneta, não é mentira não, gente. É papel e caneta. Lápis, papel e caneta. Por quê? Porque quando você escreve, a fixação na mente é muito maior. E quando você fica visualizando aquilo todo dia, aquilo vem. A Bíblia também fala sobre isso, sobre a nossa visão. É aquilo que a gente vê, a maneira que nós pensamos é o que nós somos. Então, isso é fundamental. Beleza? Um balde de água quente, essa foi boa. Vamos lá. Então, número 1 é a visão. Os caras pegaram um local, presta atenção, um local deserto, onde havia um povo miserável, Dubai, um povo miserável, vivia no miséria e tal, e eles se uniram, falaram, cara, vamos fazer algo aqui, claro, encontraram petróleo e tudo mais e tal, só que dinheiro, às vezes, tem gente que tem dinheiro e não precisa construir nada, né? E os caras começaram a criar estratégias de excelência, então eles tiveram uma visão de futuro. No futuro a gente vai fazer isso, vamos investir em turismo e tal. Dubai, por exemplo, a entrada de dinheiro lá, número 1, é turismo, depois negócio, depois vem outras coisas. Então os caras tiveram uma visão de futuro. Visão de futuro, nós vamos chegar lá, né? Por exemplo, as empresas que vêm de fora, elas têm que abrir lá e se elas quiserem fazer sociedade, elas têm que ter algum árabe para fazer sociedade com elas não podem chegar lá e abrir. Tem algumas exceções. Essas exceções têm que ficar numa zona franca, que tem que pagar uma taxa muito maior. Então os caras têm 1 milhão de estratégias. Eles têm visão. Por exemplo, lá toda a parte de saneamento básico, né?
Vocês sabem que saneamento básico, né? Então toda a parte de esgoto e tudo mais não vai para o mar. Olha que loucura, os caras têm lugares onde o esgoto vai e 4.000 caminhões por dia, 4.000 caminhões por dia passam nesses locais para recolher tudo aquilo, levam para um lugar para processar aquilo tudo volta para o deserto como adubo. E nesse deserto tem árvores no meio de tudo. Os caras têm muita visão de crescimento. Então, eu vou falar mais um pouco. Fica aí, porque eu vou falar muita coisa sobre visão. Quer dizer, só fica na live quem estiver interessado, por favor. Então, os caras têm visão de onde vai chegar. Eles desenham o tempo todo, os caras desenham a visão, tal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então, primeiro ponto, visão. Segundo ponto, anota aí. Eles têm obsessão. Leandro, como assim obsessão? Eles têm obsessão, eles são obcecados. E meu ponto de vista eu não consigo ver um grande líder sem ser obcecado. O grande líder, ele é inconformado, ele é obcecado, ele vê uma coisa ruim, sabe? Ele é obcecado. Ele não deixa ferir os princípios. Gente, às vezes o pessoal fala Jesus e tal. Jesus era um cara amoroso, calmo, tal, tudo. Mas ele tinha uma missão. Ele chegou para os fariseus e deu um esculacho nos fariseus, repreendeu os fariseus, ele chegou no templo, revirou tudo porque estava errado. Então, ele tinha uma missão muito clara. Eu vejo grandes líderes com uma missão muito clara e são obcecados. Vamos conquistar isso. Então, esses caras lá, os sheiks, eles são obcecados. Os caras são obcecados em ser maior do mundo. Não é à toa. Só pra você ter uma noção, o prédio maior do mundo que fica lá, que é o Burj Khalifa, tem 828 metros de altura. Você tem noção do que é isso? É quase 1 quilômetro para cima. Ok. Aí, a Arábia vai lançar um prédio maior. Uma semana depois que eles souberam que a Arábia vai lançar um prédio maior, eles já têm um local lá que vão fazer um maior do que o da Arábia. Então os caras são obcecados em serem maiores do mundo. Ponto. O shopping, o nosso é o maior do mundo. O nosso é o maior do mundo. Então, mas Leandro, como é que basta ser obcecado? Então, peraí, Leandro. Então, se eu tiver visão e for obcecado, eu conquisto. Não, calma. Se você não ficar até o final para anotar tudo, texto sem contexto é pretexto para preguiçoso, ok? Então vamos lá. Então, número 1, você precisa ter visão. Número 2, isso aqui que eu tô fazendo, sem querer, foi uma brincadeira, nem tinha pensado em fazer live hoje, a gente decidiu agora fazer, é uma palestra, cara. Esse conteúdo aqui, você não vai ver em lugar nenhum. É uma palestra com conteúdo que, se fosse cobrar, eu cobrava 10.000 aí, R$800 para participar de algo assim. Então, presta atenção. Número 1, visão. Número 2, obsessão, ser obcecado, ok? Número 3, você precisa ter criatividade. Tem uma palestra minha que eu falo sobre os originais, que eu falo muito sobre criatividade. As pessoas hoje, elas têm dificuldade em ser criativo. Eu às vezes vou num lugar, por exemplo, fui lá para Dubai, lá também tem um parque lá só de realidade virtual e tal, e eu fico olhando, eu falo assim, cara, peraí, o que eu posso botar na Zion, e o que eu posso fazer melhor, e o que eu posso pegar, pode ser uma coisa assim com outra assim, eu junto, faz um negócio maravilhoso. Criatividade, sabe? Permita sua mente ser criativa. O que isso aqui pode ser se virar ao contrário? Olha só, o que é isso aqui? É do Romero Brito, né? Um brasileiro. Romero Brito, você vai em Dubai, tem coisa dele. Você vai em Miami, tem uma loja gigante dele. Você vai no mundo todo. Ele pegou cores, por acaso, nem falar disso. Pegou cores, pegou formatos e fez algo criativo. E ele está no mundo todo. Então, criatividade para você inovar. E normalmente a criatividade começa com um problema, pessoal. Então você tem um problema, transforma esse problema em criatividade. Empaquei aqui no trabalho, eu tô com um problema. Cara, peraí, e se eu resolver esse problema? Gente, você sabe quais pessoas que eu quero na empresa? Que resolvam problemas. Eu preciso de pessoas que batam a meta, sejam excelentes, consigam fazer números brilhantes e que resolvam problemas. Empresários, pessoas do mundo todo, buscam pessoas que resolvam problemas. Você bota alguém no governo para resolver problemas. Você bota alguém na liderança para resolver problemas. Pessoas que vão crescer são pessoas que resolvem problemas. Se você quer crescer na sua empresa, resolva problemas. Tem gente que além de não resolver problema, traz problema. Esse aí, manda embora.
Resolva problemas. Na igreja, você quer levar alguma coisa para o seu pastor? Resolva. Pastor, ó, eu identifiquei algo aqui que tá assim, ó. Ele é um problema, mas eu trouxe 3 soluções aqui, ó. O que o senhor acha melhor? O seu líder vira para ele e fala, cara, eu identifiquei algo, eu estava fazendo uma pesquisa, uma análise assim, identifiquei que se nós fizermos assim, a gente pode potencializar os nossos números em 30%. Posso experimentar isso aqui? Cara, traga soluções, cara. Traga soluções. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Criatividade. O que antecede a criatividade? Fala para mim, o que antecede a criatividade? O que antecede a criatividade, pessoal? O que antecede a criatividade é o conhecimento. O cara, para fazer isso aqui, ele não começou aqui. Ele começou desenhando, ele começou com cores, ele começou estudando paleta de cores, tudo. Tudo. Então, você não vai ter criatividade sem conhecimento. Quando eu faço viagem, tem gente que faz viagem e não presta atenção em nada, presta atenção em tudo. Eu presto atenção no comportamento, no cara, que o cara tá fazendo, como é que ele veio servir aqui, como é que ele atende aqui. Eu tô prestando. Por quê? Se eu não prestar atenção para isso, a minha criatividade vai vir da onde? A sua criatividade tem que sair de algum lugar. Ok? Teve uma pergunta aqui, sem querer que passou, e quando o seu líder não te ouve, né? Não ouve o liderado. Pessoal, a minha dica é, seja excelente. Traga soluções, faça a sua parte, seja excelente. Ser excelente. O seu trabalho vai aparecer uma hora ou outra. Se não for para ele, se eu estiver no local e tiver uma pessoa extraordinária... Vou te falar, a gente foi num hotel lá, só pra você ter noção, a gente foi num hotel lá que é o Burj Al Arab, né? Que é o 7 estrelas lá. Tinha uma mulher lá que atendeu... Ela era de qual país? Irlanda? Não soube identificar. Acho que é Irlanda e tal. Ela era de outro país. Ela atendeu tão bem a gente, tão bem. Sabe, simpática, proativa, muito simpática. Sabe quando a pessoa... Gente, é tão bom ser atendido por gente boa. Era simpática, surpreendia. A gente subiu para jantar, na volta ela já pegou uma foto que eu postei, imprimiu e tal, e não sei o que lá. E ela surpreendeu tanto. E eu falei com a Gabi assim, eu falei, cara, eu tô querendo levar ela pro Brasil para trabalhar comigo. Então, você tá entendendo? Seja excelente, amigo. Ou o seu trabalho vai te ver, ou alguém vai te ver. Agora, a única maneira que ninguém vai te ver é você fazer um trabalho porco. Aí você vai morrer lá e não vai mudar nada, tá bom? Essa dica fica para todo mundo, hein? Então vamos lá. Criatividade. Busque criatividade. E eu peguei aqui tem várias, né? Mas eu peguei 2 frases desse Sheik. O Sheik não é referência pra gente, ok, pessoal? O Sheik não é referência pra gente. Sobre o ponto de vista visão e alguns pontos aqui, ok. Mas outras áreas não, tá? Só pra ficar bem claro isso. Então, eu peguei algumas coisas aqui. Olha só que legal a frase dele. Acreditamos que o caminho mais curto para o futuro brilhante que procuramos reside numa abordagem criativa e pioneira. Olha que frase poderosa, né? Uma outra frase aqui dele liderança de mente aberta, que por sua vez dá aos desenvolvedores e criadores liberdade para algo único. Tudo que a gente está falando aqui é sobre criatividade. Então você precisa buscar criatividade, você precisa ter criatividade, ok? E vamos lá. Criatividade resolve coisas, sabe? Traz soluções. E qualquer um pode ser... Gente, pode ser uma pessoa da faxina, um auxiliar de serviços gerais. O cara vai trazer ideias e a empresa vai pagar mais ele, porque esse cara, ele é brilhante em tudo que ele faz. Ele é criativo, tá? Então, vocês estão comigo? 1, visão. 2, quem puder escrever para mim, por favor. 1, visão. 2, obsessão. 3, criatividade. Vou falar o quarto, ok? Quarto. Quarto é planejamento, ok? Quarto, planejamento. Pessoal, por quê? Porque alguns têm visão, mas não têm planejamento. Visão sem planejamento não serve para nada. Olha aí, ó. Pode pôr essa frase. Visão sem planejamento não serve para nada. O cara é visionário. Você já viu gente assim? O cara toda semana, tô com uma ideia fantástica. E tal, não sei o que eu vou ficar milionário. Eu conheço muita gente assim. E tá sempre com uma ideia fantástica. Ok. Mas você fala assim, ok, mas você sabe montar? Não, porque vai ser...
Amigo, você sabe montar? Não, porque eu vou montar um negócio. O cara nem ouve. Ele só fala. Às vezes ele fala para mim o seguinte: Leandro, eu quero... Eu quero montar um negócio aqui e eu vou fazer. E eu começo a fazer umas perguntas e eu tô vendo que ele não tá preparado. Mas ele tá muito afobado, sabe? Então, quando eu começo a fazer perguntas, cara, leu isso aqui, estuda isso aqui. Não! Então, ó, planejamento. Então, a gente já falou de visão, obsessão, criatividade, planejar. Vamos agora planejar, né? O que eu vou fazer? Isso. Então, eu quero chegar lá. Eu quero ser diretor. Eu quero ser gerente. Ok. Esse é meu sonho? Ok. Essa é a minha visão? Ok. Eu tô obcecado? Sim. Eu sou criativo pra caramba, eu trago soluções? Ok. Maravilhoso. Planejamento, amigo. Quem não... Escuta essa frase. Quem não tem planejamento se cansa no caminho. Quem não tem planejamento se cansa no caminho. Você pode ver. O cara vem com visão, tá empolgado, é criativo e tá obcecado. Aí no meio ele, mas não tá dando certo. Ele não planejou, cara. Você tem que planejar. Hoje é que dia? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer daqui a 2 dias? O que eu vou fazer daqui a uma semana? O que eu vou fazer daqui a um mês? Quanto tempo por dia eu tô estudando? Quanto tempo por dia eu tô estudando? Pô, tem gente que fala assim, estuda, presta atenção, tá? Não tem. Então esquece. Então você tá brincando com o seu sonho. Quanto tempo por dia eu tô estudando? Então, ó, traga questões todas que você precisa planejar. O que eu preciso fazer para conquistar até chegar lá, ok? E vamos lá. Vou falar mais, no máximo, vou falar agora de 5 a 10 minutos para a gente encerrar, ok? E por último, e não menos importante, quinto, execução com excelência. Execução com excelência. Novamente, 1, visão, 2, obsessão, 3, criatividade, 4, planejamento, Quinto, execução com excelência. Amigo, você sabe qual é o problema de muitos brasileiros hoje? Execução. Você vê às vezes, um negócio de um lado da rua, uma academia, de um lado da rua cheia, e do outro lado da rua uma academia muito igual, tudo muito parecido. Na entrada tem a mesma carta tal, e outra vazia. E às vezes o planejamento das duas é igual, a visão é igual e tal. Só que uma está lotada e outra vazia. Execução com excelência. Às vezes, eu tenho escolas, tá? E às vezes a gente tem funcionário que tem erro. Normal, todo lugar. Ponto. E eu lanço uma estratégia. Eu trago uma visão, o meu lado obcecado, eu trago a criatividade e trago o planejamento. E entrego na mão de todos eles. São vários diretores, várias unidades. E aí... Às vezes eu vejo a escola A ou B que não teve um resultado muito alto. Por quê? A execução não está com excelência. Então entenda, às vezes você tem uma boa ideia, às vezes você tem tudo isso. Não adianta você ter todos esses 4 primeiros se você não tem uma execução com maestria, com excelência. Excelência, anota essa frase, excelência não é mais diferencial. Excelência é obrigação. Excelência não é mais diferencial. Excelência é obrigação. Ok? Então, essas são as 5 coisas que eu queria passar para vocês. Me diga aí, o aprendizado valeu para vocês? Foi bom? Quais são as fichas que caíram aí? O que na sua mente fez sentido?